Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 15 até o 21. Será a nossa leitura, nossa reflexão de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Amém. Os irmãos podem sentar, glorificando a Deus. Irmãos, na semana passada nós tivemos a oportunidade de ministrar, fundamentados nesse mesmo texto. Nós falamos aqui, pontuamos a respeito da atitude de Jesus, a respeito do sábado, acerca do sábado. É claro que na semana passada o ambiente era diferente do ambiente anterior. Do capítulo 12, do versículo de 1 a 8, os discípulos de Jesus estavam abrindo espaço na lavoura para passar, e eles se alimentaram daquelas espigas, e eles foram criticados ali pelos fariseus, dizendo que aquilo não era lícito para ser feito no sábado. Jesus trouxe um ensinamento, afirmando que ele era maior do que o templo, maior do que a lei. Ele deu o exemplo de Davi, que comeu do pão da proposição, pão que era indicado e usado apenas para aqueles que cumpriam o trabalho no templo, do sacerdote. Mas na semana passada, o ambiente onde Jesus estava sendo questionado, afrontado, era o ambiente da sinagoga. Os irmãos vão se lembrar que ele foi confrontado porque havia um homem ali com a mão doente, e Jesus, possivelmente com o seu olhar de misericórdia, já estava demonstrando que iria realizar uma obra de misericórdia em favor daquele homem. E novamente os religiosos, os fariseus, eles vão fazer questionamentos para Jesus, diante daquilo que Jesus está fazendo e diante daquilo que Jesus está ensinando. E o interessante que nós falamos na semana passada é que Jesus responde o questionamento daqueles homens, fazendo uma outra pergunta. E o intuito de Jesus qual é? É fazer com que eles abrissem os seus olhos para a sua hipocrisia. Jesus resume o texto da semana passada na seguinte proposição, né? Ele está propondo que nós não devemos, ou pelo menos aqueles religiosos da época, e nós também, claro, logicamente, igreja hoje, do século 21, nós não devemos deixar de ajudar as pessoas nos utilizando de desculpas religiosas, infundadas nas escrituras. É o que estava acontecendo na época de Jesus. Eles estavam usando desculpas religiosas, infundadas, para questionar as ações de Jesus e também os ensinamentos dele. Isso é o que nós aprendemos na semana passada. Mas o texto que nós acabamos de ler é uma continuação do que aconteceu nesse embate de Jesus com os fariseus na sinagoga. Os irmãos precisam se lembrar que Mateus, ele está narrando o ministério de Jesus por meio dos temas, de forma temática. E o tema aqui é a oposição que o rei está sofrendo. De tal maneira que o versículo de número 14 do Evangelho
de Mateus, o capítulo 12, diz o seguinte: que eles, saindo da sinagoga, eles conspiraram contra ele, procurando uma maneira para matá-lo. E a continuidade do texto, do versículo 15 diz: sabendo disso, Jesus ficou sabendo dessa conspiração. E aqui a gente pode fazer algumas conjecturas, possivelmente pela sua onisciência, Jesus teve conhecimento disso, e isso não é difícil de nós encontrarmos no encontro de Jesus, na dinâmica de Jesus com as pessoas. Jesus sabia o que estava no coração daqueles ao qual ele se dirigia e aqueles que estavam no contexto ali dos seus ensinamentos e dos seus milagres. Mas Jesus, sabendo disso, tendo conhecimento que haviam ali contra ele conspirações, estavam sendo realizadas conspirações contra ele, qual foi a atitude de Jesus? Nós vamos hoje refletir sobre isso. Qual foi a atitude de Jesus diante de um mundo que conspirava contra ele? Amém? É muito comum hoje nas nossas redes sociais nós nos depararmos com canais ou plataformas, que são diversas hoje, onde eles falam sobre conspiração. E o interessante é que há um movimento meio que frenético acerca de todas essas coisas, de muito medo, de alerta e assim por diante. No entanto, quando nós olhamos para Jesus, se ele fosse pegar o celular dele e olhar no YouTube, ou no Facebook, ou sei lá que rede social aí que ele ia se utilizar, se ele vivesse em nossa época, ele ia ter conhecimento que estavam conspirando contra ele. E a reação de Jesus seria a mesma. A reação de Jesus seria a mesma. E nós encontramos aqui dentro dessa reação de Jesus alguns ensinamentos. Entre eles, baseado praticamente no que está no Sermão do Monte, Jesus, com a sua reação diante desse perigo iminente das conspirações, Jesus está sendo humilde, Jesus está sendo misericordioso e Jesus está sendo pacificador. Jesus está sendo humilde, Jesus está sendo misericordioso e Jesus também está sendo pacificador. Nós podemos encontrar facilmente essas manifestações ou essas atitudes de Jesus em seu ministério. Então nós vamos dividir hoje a nossa mensagem em 4 partes. O primeiro ponto aqui que nós vamos abordar: Jesus é o Todo-Poderoso, mas nem por isso ele vai ostentar o seu poder a ponto de retalhar aqueles que conspiram contra ele. Jesus é o Todo-Poderoso? Livro do Apocalipse, lá quando João viu Jesus, a visão, ele é o Todo-Poderoso. Mas nem por isso, Jesus ele vai usar de toda a sua divindade para retalhar aqueles que conspiram contra ele. De tal maneira que quando você olha para o texto e diz assim: sabendo disso, o que Jesus fez? Retirou-se daquele lugar. O segundo ponto aqui da nossa reflexão de hoje, nós vamos detectar também Jesus, ou apontar, que Jesus é o servo ungido, misericordioso, que atende os necessitados e cumpre as Escrituras. Porque muitos estavam seguindo Jesus, e qual é a atitude de Jesus? No próprio versículo 15, ele curou todos os doentes que havia entre eles. Para quê? Só para curar. É o que eu sempre tenho batido aqui, irmão. Jesus não curava para curar. Jesus curava para que se cumprisse a Escritura. O terceiro ponto que nós vamos aqui refletir é que Jesus é o servo que não faz alarde
acerca de si mesmo, e também não rejeita os oprimidos. O que Jesus faz? Ele pede para que não se divulgue a respeito dos seus feitos. Não fala nada não. Ele cura os enfermos, ele pede para que os enfermos não estejam ali propagando os seus feitos. Ele não faz alarde. Ele não quer ser conhecido como um curandeiro. E o último ponto aqui, que Jesus é o judeu que dá esperança para os gentios. Só para lembrar que o terceiro ponto, nós vamos falar sobre a questão da cana trilhada e do pavio que fumega. Talvez seja algo que você leu a vida inteira na Bíblia e nunca conseguiu entender. Nós vamos aqui tentar pontuar algumas questões importantes e significativas para o nosso crescimento, irmãos. Vamos aprender com Jesus, amém? Ele é o nosso mestre. Qual é a intenção de Mateus, irmãos, quando ele escreve a respeito de Jesus? A intenção de Mateus aos seus primeiros ouvintes é que, em meio à oposição, o rei Jesus está enganjado em seu ministério de salvação, seu ministério redentor. Ele está como servo sofredor. Os irmãos sabem, né? Isaías 53, Jesus é apresentado como servo sofredor. Isaías 42, o livro do profeta Isaías é o livro do Antigo Testamento que fala muito sobre Jesus, e Jesus é apresentado como esse servo sofredor. Ele não veio aqui para estar vivenciando as regalias do seu tempo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como servo, ele cumpre, né, Isaías 42. É claro que está em conexão com o versículo 29 do capítulo 11, que nós já pontuamos, quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é o servo gentil, é o rei gentil, humilde, que não retalha, que não retribui o mal com o bem. Enquanto os fariseus, os religiosos da época, planejam violência contra o Filho de Deus, Jesus, ele segue o seu caminho, humilde e servindo ao Pai e também à humanidade. Amém? E graças a Deus por isso, irmãos. Primeiro ponto aqui, irmãos: Jesus é o Todo-Poderoso, mas nem por isso ele vai ostentar esse poder para retalhar. Imagine se fosse você, soubesse que alguém tivesse tramando contra a sua vida. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Tendo muito poder, que às vezes a gente não faz nada porque não tem condição de fazer nada, mas ele tinha condição. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, o que Jesus diz? Eu poderia rogar ao meu pai, ele ia mandar legião de anjo aqui para me acudir. Jesus disse isso. Por quê? Porque ele tem poder, ele pode, mas ele não faz. Essa é a grande questão, irmãos. É quando você tem muito poder, mas você usa esse poder com humildade. Amém? Nós aprendemos isso com Jesus. O versículo 15: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Meu Jesus, tem muito que aprender com Jesus mesmo, né, irmãos? Fez tudo isso, estava sendo perseguido, haviam conspirações contra ele, ele curou, ajudou a todos, e ainda pede: eu não falo nada. Tem muito pastor, tem muita igreja que tem muito que aprender com Jesus, e nós somos uma dessas igrejas, eu sou um desses pastores. Amém? O teólogo chamado D.A. Carson, ele aponta o seguinte: que os conflitos sobre o sábado não eram o motivo do complô, mas apenas uma oportunidade para fazer. Eles já queriam arrebentar com Jesus. Então quando Jesus ele vai lá na sinagoga e cura aquele homem, era só mais um motivo. Era mais um. Eles foram acumulando razões, mas eles já estavam com uma predisposição de negá-lo, de rejeitá-lo. É tanto que as disputas de Jesus a respeito do sábado, elas nunca foram mencionadas como um problema, mas o fato de Jesus afirmar que era Senhor do sábado. O grande dilema no ministério de Jesus era a resistência à autoridade dele. Eles resistiam. E Jesus, tendo consciência disso, não ostentou e nem mesmo retalhou
os que estavam contra ele, os seus opositores em seu ministério. Mesmo diante dos açoites, das ofensas, dos xingamentos, mesmo diante do abandono dos seus discípulos e a morte, em tudo ele foi provado, mas foi aprovado. Amém? Podemos, à luz das Escrituras, admitir que com frequência Jesus fez isso. Não foi só nessa oportunidade aqui, gente. Com frequência Jesus fez isso. Ele retira-se quando a oposição se torna intensa. Eu poderia aqui citar 14, 13, 15, 21, 16, 5. Desse mesmo evangelho. Pelo menos esse foi o costume dele até chegar a hora determinada. Ele se retirava. Essa prática torna-se um exemplo para os seus discípulos, para que eles mudassem de um lugar para o outro. Lá no capítulo 10, não sei se os irmãos se lembram quando nós falamos sobre isso. Quando você chegar num lugar e o pessoal ali, de certa forma, se postar de maneira resistente contra vocês, procura outro lugar, vão para outra cidade. Vocês não querem receber vocês, vão para outro lugar. Jesus agiu da mesma forma. Jesus não poderia ensinar uma coisa e fazer outra. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Nós precisamos aprender com o nosso mestre a não comprar brigas desnecessárias. Nós devemos avaliar se esses conflitos com pessoas, com o sistema, atendem aos nossos interesses ou aos interesses do reino de Deus. Tem crente que compra briga que não é para comprar. Desnecessário. Jesus poderia bater de frente. Vocês estão querendo conspirar contra mim? Não. Jesus, ele se retira. Jesus se afasta. Jesus tinha mais o que fazer. Ele tinha uma missão a cumprir. E muitas vezes nós estamos comprando brigas desnecessárias, que não atendem os valores do reino de Deus. São apenas brigas para inflar o nosso ego, para atender apenas uma demanda vaidosa do nosso coração. Essas brigas atendem interesses vaidosos, egoístas, pecaminosos. Jesus nos ensina a fugir, mas nós devemos entender, nós aqui falamos sobre Jesus como pacificador. Ser pacificador não é apenas não revidar, mas também caminhar como promotor da paz. Vou explicar melhor aqui, irmãos. Não é apenas não fazer nada, mas também ser um promotor da paz. Jesus não é apenas aquele que não quer fazer nada, não quer pagar com a mesma moeda. Jesus, ele é um promotor da paz. Ele anuncia a paz. Ele não se acovarda, ele não se aquieta, ele dá continuidade à sua missão. O problema é que quando nós nos sentimos afrontados, quando nós nos sentimos ameaçados, a nossa tendência é de ficar quietinho, de não querer prosseguir, não querer continuar. Mas Jesus não, ele prossegue o seu caminho numa direção oposta, mas ele prossegue, e ele continua sendo misericordioso, ele continua anunciando a mensagem do reino, ele continua exercendo o seu ministério. O segundo ponto aqui, irmãos, que Jesus é o servo ungido, misericordioso, que atende os necessitados e cumpre as escrituras. Vamos ler aqui, muitos o seguiram, versículo 15, e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que eles não dissessem quem ele era. Porque imagina, irmãos, o camarada era paralítico, de repente ele chega lá na comunidade dele, na rua da casa dele, andando. Aí Jesus fala assim: olha, o negócio é o seguinte, você vai voltar para lá, mas não fale quem fez, não faça muita propaganda, não. Era algo desafiador, mas essa era a intenção de Jesus. Jesus não queria ser conhecido, Jesus não queria, pelo menos naquele momento, que as pessoas divulgassem, porque aquilo ia chamar muita atenção para alguém que estava sendo terrivelmente perseguido, e alguém que as pessoas estavam tramando contra ele, conspirações estavam sendo feitas. Jesus falou: olha, fica quietinho, tipo assim, dá glória a Deus,
glorifica Jesus na benção aí, mas não faz muita propaganda do que foi feito, do milagre em si. Jesus, ele agiu dessa forma. Ele não faz propaganda do seu poder. Ele faz as obras de Deus, mas ele não busca os holofotes para cima dele. A humildade de Jesus nos ensina a ajudar o ser humano, atendendo o ser humano e o amando de verdade. Eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos, e esse é um princípio, um ensino recorrente de Jesus. Jesus, quando ele ajudava alguém, irmão, ele não queria fazer propaganda daquilo que ele fazia pela pessoa. Ele queria ajudar a pessoa para ajudar a pessoa. E muitas vezes, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, tudo que a gente faz para se promover. É até uma coisa boa, mas é para se promover. Aí lá vem o telefonezinho para tirar uma foto, lá vem uma propagandazinha, e assim por diante. Jesus ensinou diferente. Pastor, mas é para dar exemplo. Não, Jesus, ele não ensinou para dar exemplo. Ele não ensinou que a gente deveria fazer e mostrar para as pessoas para dar exemplo. Jesus nos ensinou a fazer. Só quem ama de verdade faz o bem sem se preocupar em chamar a atenção. Amém? Só quem ama de verdade faz o bem para não chamar atenção para si mesmo. Jesus não buscava fama, ele não desejava ser conhecido como milagreiro. Os milagres eram um meio de Jesus ajudar e não um fim. Jesus não veio para se exibir entre os homens, mas para salvá-los. Irmãos, esse negócio de vaidade é coisa de ser humano. Jesus é Deus. Jesus não tinha nada disso nele, irmãos. Ele estava em forma humana, mas em momento nenhum nós vemos isso em Jesus. Esse negócio de vaidade, isso é coisa de ser humano, irmãos. Isso é coisa da carne. Tudo no ministério de Jesus cumpre as escrituras. Seu nascimento, sua perseguição quando ainda era criança, seu ministério terreno, seus ensinos, sua unção, a resistência dos que ouviram as suas palavras também era para que se cumprisse as escrituras. O profeta já havia falado, Deus na sua onisciência já sabia que o Messias, quando ele se manifestasse, as pessoas iam resistir aos seus ensinamentos, as pessoas iam resistir ao seu ministério. As curas de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição, tudo foi o cumprimento daquilo que já havia sido anunciado pelos profetas. Jesus ordena às pessoas que não exponham aquilo que tinha acontecido de maneira pública. Por quê? A postura do que Jesus está falando aqui, olha o que está escrito aqui no versículo 18. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta. O versículo 42, perdão, do livro do profeta Isaías, do versículo 1 em diante, diz assim aqui: esse Messias, ele não sairia gritando pelas ruas. O que é isso, irmãos? Ele não sairia anunciando de maneira frenética os seus feitos, as suas realizações. Era um ministério simples, humilde. Amém, gente? E Jesus cumpriu isso no seu ministério. Versículo 2, Isaías 40, não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. É para se cumprir a escritura. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nós devemos fazer pelos necessitados, escondendo o que uma mão faz da outra. É o que Jesus ensinou. Visto que assim demonstraremos amor e cuidado genuínos. A palavra tinha função central
no ministério de Jesus e na sua vida? Tem? A vida de Jesus, a palavra tem valor e função central para que se cumprisse. Mateus, ele vai enfatizar muito isso, para que se cumprisse. A tentação, nós vemos ali Jesus lidando com a tentação. Mateus capítulo 4, uma palavra. O nascimento de Jesus, as profecias estão se cumprindo. O livro que mais menciona o cumprimento das profecias do Antigo Testamento do ministério de Jesus é o Evangelho de Mateus, irmãos. A palavra tem sua centralidade no ministério de Jesus. Nós temos falado sobre isso aqui, nós estamos falando sobre discipulado. Discipulado, ensino a respeito de Jesus. Evangelho anunciado, pregado, ensinado para as pessoas sem a centralidade da palavra, irmãos, não é evangelho. O terceiro ponto, irmãos, é que devemos fazer pelos necessitados escondendo, o terceiro ponto é que Jesus é o servo que não faz alarde acerca de si mesmo e também não rejeita os oprimidos. Versículo 19 a 20. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Quantas vezes eu li esse texto e não entendi isso aqui? Quantas e quantas vezes eu li isso aqui e não entendi isso aqui? O que Jesus está falando aqui, meu Deus do céu? O que é esse negócio de cana trilhada e pavio que fumega? O que é isso aqui? Nós vamos hoje entender o que Jesus queria dizer. Primeiro ponto aqui, irmãos, é que Jesus na sua vida terrena, seu ministério, ele viveu uma vida simples. Nasceu de uma virgem, pobre, em um lugar pobre. Cresceu em um lugar pobre. Seu ministério foi cercado de ensino sobre a importância de uma vida simples. Mateus 6,33, todo mundo conhece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Jesus ensinou muito sobre isso. Jesus falou que seu ministério era tão corrido que ele não tinha sequer lugar para reclinar a sua cabeça. Jesus falou muito sobre abnegação. Jamais Jesus ostentou nada. Jesus nunca ostentou luxo nenhum entre os homens. Cumprindo com isso as escrituras. O verso 19 sempre foi um desafio interpretativo, pelo menos para mim. Até porque eu nunca tinha pregado baseado nesse texto aqui, né? Nunca tinha pregado baseado nesse texto aqui. O teólogo Carson, ele diz o seguinte, falando sobre esse texto aí, da cana trilhada e do pavio que fumega. O servo não alcança o seu ministério com insensibilidade em relação ao fraco, a ponto de quebrar o caniço rachado, a cana quebrada, e apagar o pavio fumegante. Fumegante ou por ter sido cortado de forma equivocada ou está com pouco óleo. Ele ainda continua afirmando que esse comentário pode incluir a atitude de Jesus com os doentes, que ele cura todos. Ele vê uma sociedade massacrada, uma sociedade que está sofrendo por causa da religiosidade dos fariseus, da cultura religiosa da sua época e consequentemente por causa do pecado. Jesus, ele olha para as multidões e qual é a visão de Jesus? Ele vê esse povo como ovelhas sem pastor. Ele tem compaixão, ou seja, ele foi enviado para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós falamos aqui de manhã que Israel foi o povo escolhido de Deus para que representasse Deus aqui na terra, a nação escolhida do Senhor. Mas essa nação estava dispersa. Essa nação estava fora da vontade de Deus. Essa nação estava mergulhada no pecado. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu vou agir de forma misericórdia. Eu não vou desprezar o caniço quebrado. Eu também não vou desprezar o pavio que fumega. No comentário histórico-cultural de Lawrence Richards, ele diz o seguinte, ele vai falar sobre essa questão aí da cana trilhada.
A imagem, ela é poderosa. O servo de Deus, ele não aparecerá primeiramente como um conquistador que está varrendo aqui os pecados diante dele. João Batista parece que meio que queria que Jesus agisse assim, né? Ele assim, lembra quando João Batista manda os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias ou se a gente precisava esperar outro? Por causa do jeito que Jesus estava agindo. Aí Jesus manda avisar para ele, ó, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos, eles estão sendo curados, e assim por diante. Por quê? João Batista queria juízo, Jesus estava manifestando misericórdia. Jesus não criticou João Batista por isso, porque essa era uma visão equivocada do judaísmo como um todo. Jesus, muito pelo contrário, até elogiou João Batista, dizendo que João Batista era um homem firme e fiel ao Senhor. Mas nós observamos que Jesus, ele não veio aqui na terra, irmãos, para varrer todos os pecados que estavam ao seu redor. Ele virá como aquele que está completamente movido pela compaixão pelo ser humano, a ponto não de estar disposto a descartar nem mesmo os mais inúteis da sociedade de Israel, até que chegue o dia do juízo. Por quê, irmãos? Vamos explicar aqui a questão da cana trilhada. Que a gente fala de cana, normalmente a gente faz conexão com a cana de açúcar. Não é cana de açúcar ali, irmãos, que Jesus está falando. A cana é como se fosse um bambu oco, ele é bem oco por dentro. E o que era normalmente feito com essa cana? Ela era cortada e algumas pessoas furavam essa cana para fazer instrumento musical, como se fosse meio que uma flauta. E eles usavam essa cana. Ela tinha uma espessura pequena e ela era útil nesse sentido. No entanto, às vezes as pessoas, na hora que iam fazer esses furos, como ela era meio fina, ia fazer o furo e apertava demais e ela rachava. Essa cana rachava. Então o que eles pegavam com essa cana? Falavam assim, presta para nada. Jogava fora. E o que acontecia? Essa cana, que era jogada fora, o povo saía pisando. E saía pisando. E saía pisando. E aquele monte, porque era muito usado, irmãos, era bastante comum entre os ribeirinhos a utilização dessa cana. Essa cana era desprezada. Jesus então se utiliza da figura dessa cana para falar a respeito do ser humano. Está lá jogado, não presta mais para nada, é inútil. Jesus está dizendo, eu não vou desprezar. Aleluia. Eu não vou desprezar a cana que foi jogada fora. Eu não vou desprezar a cana que foi quebrada. E o pavio que fumega, irmãos? Os irmãos precisam entender que na cultura do povo de Israel, irmãos, era bastante comum o uso de lamparina. As casas não tinham janelas e consequentemente elas eram muito escuras. Então eles usavam muita lamparina. E o que acontece? Aquelas lamparinas ali tinham um pavio. E quando aquele pavio ali ia se queimando ao extremo, chegava um certo ponto que começava a exalar dentro da casa um cheiro muito forte. Então o que eles pegavam? Eles pegavam aquele e jogavam fora também. Ele está dizendo também, eu não vou desprezar o pavio. Eu não vou desprezar esse pavio que fumega e não está exalando um cheiro muito bom. Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele veio para restaurar o ser humano caído. Havia um complô contra Jesus, mas Jesus tinha uma missão muito séria. Jesus tinha uma missão muito bem arquitetada pelo Pai, salvar o perdido. E o ministério de Jesus não é o ministério do desprezo. O ministério de Jesus é o ministério do acolhimento. O ministério de Jesus é o ministério daquele que almoça, daquele que come com pecadores, daquele que está cercado de pessoas que estão carentes do Senhor. Talvez quando o evangelho chegou para você, você estava assim, como uma cana trilhada, desprezada, jogada ali para o canto ali, mas Jesus te acolheu. Jesus, ele tem poder para transformar essa cana trilhada, irmãos, fazer de nós essa cana trilhada a sua lavoura. Ele pode. O quarto ponto aqui, irmãos, Jesus é o judeu que dá esperança para os gentios. Versículo 21.
Em seu nome as nações porão a sua esperança. Seu nome é o único nome em que todos os povos têm salvação. Não há outro redentor, não há outro mediador, só em Jesus a salvação. Nós somos os gentios que têm esperança em Jesus. A igreja é fruto disso. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A igreja de Atos, ela cresceu porque ela foi rejeitada em Jerusalém. Muitos cristãos foram rejeitados e perseguidos. Mas esse foi o meio com que Deus fez com que a mensagem chegasse até os gentios. Não sei se os irmãos sabem disso. Nós somos os gentios. Nós não somos judeus. Eu sei que tem igreja que quer se assemelhar aos judeus, né? Tem pastor que está usando kippah, bota um kippah aqui na cabeça, um talit no pescoço, uma toalha, né? É candelabro para cá, é arca da aliança. Esse povo rejeitou Jesus, irmãos. Eu creio que Deus tem uma promessa para Israel, mas Israel rejeitou Jesus. Mas nós que estávamos aqui de longe, aqui, irmãos, não porque nós somos melhores, pela graça de Deus, nós somos alcançados. Para concluir, irmãos, aprendemos hoje sobre Jesus lições sobre humildade, misericórdia e também esperança. Humildade manifestada a ponto de nós não retalharmos, mesmo quando nós temos muito poder em nossas mãos. Nós aprendemos sobre o nosso serviço, de não fazer alarde com o que estamos fazendo, não fazer alarde, não fazer propaganda, não buscar holofotes para nós mesmos. Vamos aprender com Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência. Nós aprendemos com Jesus sobre misericórdia, empatia com os perdidos, a cana trilhada, o pavio que fumega. Vamos buscar um coração mais empático. E nós aprendemos sobre esperança. Jesus é a nossa esperança. As 4 perguntas rápidas aqui, para a nossa conclusão. Como você tem agido diante das conspirações desse tempo contra a sua vida? Quais brigas, ei crente, que briga que você tem comprado ultimamente? Elas atendem os seus interesses ou aos interesses de Deus? As brigas que você tem comprado atendem aos seus interesses ou aos interesses do reino de Deus? Aprendamos, pois, com Jesus. A segunda pergunta: você tem ajudado as pessoas com quais motivações? Para chamar atenção para você, ou realmente por amor e misericórdia? Vamos repensar, irmãos, como nós temos servido ao Senhor. Terceiro ponto, ou terceira pergunta: você se sente hoje um caniço quebrado? Ou um pavio que está perdendo a sua importância, a sua relevância, sem luz, que não exala um cheiro talvez tão agradável? Se sim, sinta acolhido por Jesus. Às vezes a gente está assim, né? Se sente desprezado, jogado. Parece que a gente veio para esse mundo só para ser pisado, para ser excluído. Mas, irmão, Jesus nos acolhe. Ele nos acolhe, irmãos. Você é um caniço quebrado? E por último, a sua esperança está em Jesus? Fique de pé.